Agora nós vamos ver a imagem longitudinal em voo de cruzeiro, durante a condição de equilíbrio, sob uma velocidade de cruzeiro. O profundor permite que a aeronave permaneça equilibrada em diferentes velocidades. A condição é mostrada abaixo. Então, aqui é dado o diagrama de corpo livre da aeronave sobre essa condição. Não tem muito o que está descrevendo aqui. Então, a deflexão do profundor deve ser grande o suficiente para manter a trimagem longitudinal em todas as condições de voo. E a gente fala de decolagem, subida, trimagem. E, particularmente, quando o centro de gravidade está localizado no limite traseiro. Aí seria, no caso, é a pior condição em termos de trimagem longitudinal para cruzeiro. A pior condição ali para dianteiro está vinculado à decolagem. Enquanto houver o dimensionamento, a trimagem longitudinal não deve se tornar um fator limitante no envelope de voo intencionado e na missão da aeronave, ou seja, não é a prioridade dentro do design estar mantendo a trimagem longitudinal. Não é assim, ela não vai estar sendo prioridade em relação à decolagem, por exemplo. Se ocorrer da deflexão ser maior que 30 graus, isso aqui está delta E down, isso no caso agora é deflexão para baixo ser maior do que 30 graus, deve-se alterar a geometria do profundor. E dificilmente isso vai acontecer, porque trimagem longitudinal em voo de cruzeiro não é tão crítica. Não chega a exigir tanto do profundor também. Uma representação típica da deflexão do profundor, maiúsculo aqui, em função da velocidade para uma posição arbitrária de gravidade é dada abaixo. Então, a gente tem uma curva que lembra uma parábola. Conforme a velocidade aumenta, você vai precisando de mais deflexão positiva. Quando você está com velocidades baixas ali na decolagem, por exemplo, você precisa de deflexão negativa. Esse é o gráfico te diz. Ele tem esse comportamento porque quando a velocidade varia nas equações, ela está elevada ao quadrado, porque está dentro do CL. Então tem um fator quadrático ali que vai estar fazendo com que ela tenha esse comportamento aqui. Observe que a velocidade de cruzeiro, na velocidade de cruzeiro não deve haver deflexão da superfície. Isso, olha, vamos olhar aqui para o V-Cruise. O V-Cruise, a velocidade de cruzeiro, não tem deflexão. Você pode estar fazendo os cálculos e identificando a velocidade na qual a aeronave vai permanecer voando sem deflexão do profundor. Sandray não apresenta uma forma completa para os cálculos de algumas derivadas. Logo, deve-se tomar como referência Roscan e Phillips, que apresenta uma formulação mais detalhada de cálculos CL0, CL0 e CLA. Vamos ver isso daqui. Vou abrir pegar o ETIC e a Magic também. A gente abrir logo todos os livros. Eu acabei esquecendo de deixar aberto aqui pra gente. Então vamos pegar Unidade de Controle, Miranda, Nelson, capítulo 4 do Phillips. Tem uma explicação melhorzinha. Se não me engano, esse aqui do Roscan já está separado no PDF. Isso. Deixar aqui preparado e falta o Sandray. Capítulo 12, onde a gente tinha parado. Aqui é por aqui. Então, na análise aqui a seguir, considera-se que a aeronave está carregada com peso máximo nos limites dianteiro e traseiro. Porém, isso dificilmente ocorrerá. Tá? Então, o que está te dizendo aí? Você vai colocar o máximo de carga ali na tua aeronave. E quando você coloca a carga ali na aeronave do aerodesign, você já vai estar tendendo a se deslocar para frente. E quando isso acontece, já te diz uma coisa, cara, tu não vai ter CG no limite traseiro com carga máxima. Isso não vai estar acontecendo. Tu vai ter o deslocamento para frente, querendo ou não, ali para o design.
Então, ao acrescentar carga, o centro de gravidade é deslocado para frente. Ou seja, desde que não seja feito um balanceamento de peso muito específico, a condição de peso máximo para o limite traseiro não será atingida. Sem segredo aqui. Então vamos para os cálculos, eles vão seguir conforme mais ou menos o Sadraí, e a gente vai estar citando ali o Roscan e o Phillips. Começando pela velocidade máxima que a gente precisa determinar, ou seja, a última velocidade que a gente vai estar analisando, só para entrar no vetor de velocidade. A distância da linha de tração para o centro de gravidade. E deixa eu ver aqui. Razão de envergadura para o estabilizador horizontal. A gente estava trabalhando com razão de corda, agora precisa de razão de envergadura. Tá, feito o cálculo CL. Deixa eu colocar aqui no. Daí. Cálculo mesmo. Não. O cálculo não é mostrado da mesma forma que o Sadarei já te dá um script para fazer o cálculo. Mas deixa eu ver se dá para acompanhar de alguma forma aqui. Semi-alfa. Aqui, ó. Feito o cálculo CL delta I. Aí segue a partir daqui. O volume de cauda a gente já obteve lá com o dimensionamento estabilizador horizontal, já está armazenado. Vamos começar aqui. CL delta E, cálculo conforme isso daí, sem segredo também. E aí vem o CM delta E, cálculo também conforme isso daí. Vou descer aqui um pouco, porque eu preciso mostrar. Dianteiro e traseiro. A gente vai estar plotando esse gráfico aqui, eu só preciso deixá-lo pronto. Tá com curva errada aqui, eu preciso rodar o script de novo. Então, enquanto está simulando, vem primeiro agora, o CL0. Vamos ver como que é o CL0 aqui no Sadraí. Então, CLH delta E é calculado aqui. Não tem cálculo do CL0, mas ele está aqui dentro da equação do delta E, que é a deflexão variando em função da velocidade. E o CL0, o que acontece? Acho que ele aparece pela primeira vez CLT off, CLTO, CLTO. Eu acredito que ele está bem aqui como uma entrada. Ó, CLO 0.24. Vou pesquisar aí no meio do Sadraí, você não vai estar encontrando ele especificamente. Então, você vai estar encontrando um cálculo confiável para o CL0. Vou deixar esse aqui abaixado. E aí, esse CL0 dá para encontrar de uma forma bem tranquila aqui no Phillips, porque ele faz praticamente a mesma coisa no exemplo 431 que o Sadraí está fazendo. Só que ele faz mais detalhado, profundidade. E aí eu extraio o CL0 daqui. Essa é a equação usada para o CL0, que é CL alfa, incidência menos o ângulo de sustentação nula, mais uma influência aqui do estabilizador horizontal. Então isso aqui é extraído do Phillips. E também vocês podem estar encontrando a mesma equação no Roscan. Só que eu teria que procurar aqui no Roscan dos Vera. Dos Vera não, no Roscan completo, na verdade. Onde está o cálculo desse CL aqui. Está igual ao do Phillips. Não quero perder tanto tempo assim. Qualquer coisa, se sobrar no final, tempinho ali a gente está comentando. Então esse CL0 aqui é extraído do Phillips. Porque se a gente depender... Roscan Phillips, tá? A página 79. Então, aqui no Roscan, 79, tá quase lá. Será que é aqui? Não, é do livro mesmo. Vou colocar 79. Eu coloquei aqui, olha só. CL0 também. Assim como o Phillips. Ainda tem um CL0H, que seria caso tivesse um CL para alfa igual a zero para o estabilizador horizontal. Só que não tem. Por que não tem? Porque o aerofólio é simétrico ali. Vou fechar aqui a janela do Firefox porque eu estou apertando achando que é o MATLAB. Beleza. Mesma coisa vai acontecer aqui pro CL alfa. Ó, ele vai ser a soma do CL alfa W, uma contribuição de uma derivada, mais a contribuição do CL alfa H.
Só que esse CLFH aqui tem que ser feito alguns ajustes em função de razão de área, rendimento e gradientes de downwash. O mesmo você vai estar encontrando aqui no Roscan. Fechar esse outro Roscan e ir aqui para o Philips. No Philips tem aqui, ó, CLA. O mesmo cálculo, Roscan e Philips. Depois, vamos dar um zoom aqui. Tem o cálculo do CM0 Trim, que é extraído aqui do Philips CM0. Aqui. Tá? Então, o CM0 aqui no Philips dá zero, porque ele já está com uma condição pré-estabelecida. Ele está dizendo que ele está iniciando aqui de uma condição de coeficiente de momento zero, porque a aeronave vai sofrer perturbações ainda aqui. Assim, ele já calcula as variáveis para que dê zero, o alfa 0H, epsilon dê zero, isso daqui já vai estar zerando. E ele dimensiona para uma condição específica para estar diminuindo o arrasto e como consequência esse coeficiente de momento acaba sendo zero. Só que a gente não está focando nisso, até porque daria uns problemas a mais ali na área de design. Não dá para fazer muito bem esse método que ele apresenta aqui no 431. Em seguida tem aqui o vetor velocidade, que vai de 10 até a velocidade máxima mais 2. É só para deixar o gráfico mais grande e visível. Em seguida tem um laço for, por quê? Porque a gente vai percorrer o vetor velocidade. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, tá? E a gente vai calcular a deflexão para várias velocidades. Então vai precisar calcular a pressão dinâmica. Depois da pressão dinâmica tem o CL, depois tem um auxiliar aqui que varia em função da pressão dinâmica. E depois é feito o cálculo para duas condições de CG. E aí esse cálculo aqui é o mesmo que esse. Está aqui no Philips. Deixa eu ver se tem no Roscan aqui, não. Vai ter em outro momento no Roscan, mas não vou estar procurando. E vou mostrar aqui onde que está a mesma coisa, a mesma equação que tem ali no Philips, está aqui. O delta I do Philips. Se você organizar aqui a equação, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. O que muda é que o Sandra então, já está utilizando a tração. Tá vendo qual é o efeito que ela tem. No caso da área design é bem pequeno. É bem pequeno, enquanto sua tração faria em torno de 40 newtons. Conforme você aumenta a tua tração, você vai ter um efeito maior. Beleza. E em seguida tem um ΔE, que é justamente esse delta que está sendo calculado. Então depois disso só tem plotagem. Praticamente, vamos ver aqui a questão da plotagem inicialmente. Vamos ver se agora ele vai... Tem que fazer funcionar o script de novo aqui. Rodar, na verdade, executar. Aqui a gente obtém o gráfico. Vou cortar aqui para ver qual que é o problema que deve estar dando nesse gráfico. E aí a gente continua.